você sabe que toda quarta-feira tem dicas com Jex. E hoje não é diferente. Tem algumas dicas interessantes e especialmente para você. Afinal de contas, você vai conhecer aí o livro Contos de Natal, com Daniel Moraes. E o Jex vem com essas dicas para você. Bom dia, Vanusa! Feliz Natal, tá muito elegante. Feliz Natal a todos vocês aqui também do estúdio e para você que está em casa nos acompanhando diretamente aqui da TV O Dia, no nosso quadro Dica X, hoje no dia 24 de dezembro, uma programação especial para você. E como hoje é dia de Natal, nós vamos falar sobre os Contos de Natal de Daniel Moraes. É um livro que fala de histórias para aquecer o coração. Então, como que você pode entender melhor? Vamos para a primeira frase, sobre a sua jornada literária do Daniel Moraes. Ele fala que a correria do dia a dia dá lugar ao silêncio sagrado da noite de Natal, onde o único som permitido é o do amor. Que é isso que nós aqui da TV O Dia desejamos a todos vocês. Muito amor, muita paz, muita fraternidade, muita união com as famílias, com os amigos, com as pessoas que você vai estar hoje. E também para aqueles que vão estar trabalhando. Feliz Natal! Vamos para as nossas dicas de hoje. Quem é Daniel Moraes? O Daniel é um escritor contemporâneo e ele fala muito sobre contos, para que você possa, de verdade, descobrir o verdadeiro significado desta celebração. E ele fala de contos, de histórias. Eu trago aqui para você 4 histórias resumidas para que vocês possam entender melhor, com reflexões profundas, com valores universais. Vamos para a primeira história aqui que ele fala. Primeira história, ele fala do presente esquecido. Como que é isso? Ele fala sobre o despertar de um menino que foi focado em receber presentes apenas para descobrir uma lição inesperada sobre generosidade. E aí nessa história acontece várias atitudes, comportamentos, e ele descobre que a gente pode compreender melhor os nossos, não só aquela receber um objeto especificamente, mas ela nos ensina que a gente pode transformar vidas através da generosidade. Então, que neste Natal você possa ser uma pessoa mais generosa, mas não só no dia de hoje. Tem muitas pessoas que se preocupam muito em ajudar, em dar um presente e serem generosas apenas nesse dia, nessa época. E nós devemos ser, ele fala aqui no livro, que devemos ser generosos todos os dias do ano, e isso é muito importante, com todas as pessoas. Vamos para a segunda história. Ele fala sobre a estrela da esperança, porque a jornada, ela também pode ser de luz em tempos sombrios. E aí nessa história ela fala de um jovem que enfrenta várias dificuldades financeiras, durante principalmente a época natalina, um momento em que a pressão social pelo consumo é mais intensa. Então, geralmente, tem pessoas que estão em casa que não vão ter um Natal assim tão farto como outras pessoas, mas só o fato de você passar por essas dificuldades e ter apoio de pessoas que estão com você é que te vai dar mais esperança. E é isso que ele fala. Se você está feliz, está com a cabeça no lugar ali para dormir de maneira consciente no travesseiro, mesmo que esteja do lado das pessoas e com saúde, então agradeça, que você tem que aprender a gratidão, a ter a gratidão e agradecer às pessoas e aos momentos felizes. Então essa história é muito interessante, porque tem muitas pessoas que, por menos que tenha nesse Natal, não esquecem de agradecer. E isso que é muito importante. A gratidão, ela abre portas. A terceira história, ela fala sobre o Natal da reconciliação. São 2 irmãos. Ele conta uma história desses 2 irmãos que, por orgulho e mágoas antigas, deixaram anos construírem um muro de silêncio entre eles. E aí o que acontece? Um incidente inesperado na véspera do Natal os colocaram frente a frente e forçaram os sentimentos encerrados ali para enterrar aquela coisa ruim. E aí, nessa história aqui dos 2 irmãos, ele fala sobre o processo de perdão, que através de conversas honestas e vulneráveis, eles começaram a construir a confiança e descobrir o amor fraternal. O que ele nos ensina nessa história? Que o perdão, ele não muda o passado, mas ele expande o futuro. E a família é o maior presente que nós podemos preservar. Então, se você, nessa história ele fala, se você está muito magoado, ferido com alguém, aprenda a perdoar, porque isso é estreita laço. Natal é momento de perdão, de reconciliação, de repensar atitudes, valores e pensar, nossa, por que aquela pessoa tomou aquela atitude? Então é momento de eu analisar e também perdoar, principalmente quando são pessoas da sua família. Então é uma história muito interessante. Na quarta história ele fala sobre o milagre da neve. E aí ele conta que uma pequena cidade brasileira, onde o calor é muito constante, a neve era um sonho muito distante. Algo extraordinário acontece na noite de Natal. O que foi que aconteceu? Flocos brancos começaram a cair do céu, criando um espetáculo que ninguém jamais imaginou. Na próxima slide ele vai falar sobre o seguinte:
que essa é um conto fictício, logicamente, mas ele fala que momentos inesperados podem também acontecer na sua vida. E a gente precisa ter aquela visão alegre de mudar os nossos pensamentos, principalmente, para termos mais sentimentos bons. Tem muitas pessoas que, infelizmente, já começam a pensar para agir de uma forma negativa, e isso não é legal. Natal é momento de paz, de alegria, de amor, de fraternidade, e lembrando principalmente do nascimento do Senhor Jesus, que deu a vida para que pudesse nos salvar. Então lembre-se de momentos bons, de momentos felizes ao lado das pessoas, principalmente por aquele que nos salvou. No próximo slide ele fala exatamente sobre isso. A gente precisa ter mais aquela questão de ter uma união comunitária, de redescobrir a comunidade, ou seja, de estar próximo de pessoas que te amam, porque isso é uma metáfora, que os verdadeiros milagres natalinos acontecem quando nós abrimos nossos corações para o impossível e nos reconectarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, amigos, familiares, pessoas que trabalham com a gente, mas que não seja, mais uma vez, só esse momento de Natal, que seja algo durante todo o ano, porque não adianta você ser bonzinho apenas no dia de hoje, aquela coisa, ser falso, não é isso. Você tem que ser verdadeiro o ano todo, porque aí você colhe o que você vai plantar. Então isso é muito importante. Vamos aqui para mais uma dica que ele fala do livro, de solidariedade, generosidade, de esperança, de transformação, de família e união. Para você que gosta de boas leituras, você vai aprender sobre tudo isso, porque esse livro traz informações muito importantes. Vamos para a próxima dica, que você pode entender mais sobre esse livro, porque ele fala também que é uma narrativa acessível, ou seja, tem personagens reais, tem histórias fictícias também, mas ele fala de realismo, de fantasia, que pode fazer com que você consiga fazer uma boa leitura e refletir sobre a sua família, sobre as suas atitudes, sobre os seus comportamentos, sobre a sua forma de agir no dia a dia, sobre a sua comunicação. Muitas vezes é a comunicação que vai atrapalhar os seus relacionamentos. Então nós temos que ter muito cuidado antes de falar, antes de abrir a boca, para não machucar as pessoas. E hoje, principalmente na noite de Natal, cuidado com aquelas brincadeiras péssimas, principalmente na hora da ceia. Não estrague a sua confraternização. Vamos para a próxima dica aqui que ele traz pra gente. O Natal é o momento que você vai ter um convite para criar o seu conto de Natal ao lado dos seus amigos, dos seus familiares. Então, tenha um Natal com mais práticas de amor, um Natal mais humano, com muita alegria, com muita fraternidade. E aí ele traz mais uma frase aqui interessante, e essa é a frase do professor Jacques. Mais do que presentes sob a árvore, que o seu Natal seja repleto da presença daqueles que mantêm viva a chama da generosidade. Nós começamos falando de generosidade, vamos finalizar falando sobre isso. Sejamos mais generosos. E isso tudo você encontra no meu Instagram, nos meus livros, são 4 livros que eu tenho. E aí você vai ter aqui essas dicas. Na próxima slide, que é esse livro aqui que eu falei sobre o resumo do livro Contos de Natal. Ele tem muito mais histórias. Eu fiz um resumão, Vanusa. E outra dica já vai ser para a próxima semana, que nós vamos falar desse aqui. 365 reflexões para o ano que vem. Nossa, vai ser muito bom. Eu tava vendo tudo que você estava falando e, nossa, como realmente dicas e mais dicas importantes para toda a sociedade, dentro do Brasil e do mundo. Quem estiver nos assistindo no mundo vai entender que tudo que você falou é extremamente importante e necessário para as casas, para as famílias e para nossas mentes. Você falou algo tão interessante. O dia de hoje vai ter ceia, vai ter fartura, vai ter mesa em todos os lugares e vai ter muita gente solitário. Mas o que chama a atenção é que essa fartura é só para a noite de hoje, é só para o dia de hoje. Muitas pessoas saem sim para alimentar as pessoas. E durante esse mês, durante o mês de novembro, muitas pessoas foram levar cestas, foram agradar as pessoas, e aí a gente lembra que tudo isso acaba em pouco tempo. Não que não façam, façam, mas lembre-se de fazer um ano inteiro. Tem 365 dias aí pela frente. Isso é muito sério, porque o dia de hoje, de repente, tem tantas comidas ali naquela pessoa que está necessitada que ela nem vai comer tudo aquilo que chegou ali. Não que você não vá levar, mas que você tenha consciência que todo dia é dia de você cooperar, todo dia é dia de você ajudar, né? Então fica essa consciência também de eu te amo hoje e amanhã te odeio. Eu te amo hoje e daqui 2 dias eu não te suporto. Eu te esqueço. Então, assim, que a gente seja mais verdadeiro, né? Que a gente não seja tão irônico e que a gente entenda que amor é algo bem mais profundo. Mais humano, mais generoso, principalmente. Verdade. Por isso que eu digo sempre, não basta apenas falar. Tem que impactar. Bora, Feliz Natal, feliz Ano Novo. Agora eu te amo debaixo do sangue do Cordeiro. Amém, eu também Que Deus te amo abençoe. você. Até Obrigado. a próxima semana Até com mais quarta. dicas do Jacques. Vamos lá, tchau, tchau.